O Novo Testamento. Bíblia na linguagem de hoje. Lucas, capítulo 12. Milhares de pessoas se ajuntaram, de tal maneira que umas pisavam nas outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia, e tudo o que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. Jesus continuou: eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem muito mais que os passarinhos. Jesus disse ainda: eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é meu, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante de governadores e autoridades, não fiquem preocupados pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir a propriedade entre vocês? E continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda a colheita. O que vou fazer? Ah, já sei. Disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com roupa que precisem para vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despesas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Qual de vocês pode encompridar uma vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo ele tão rico, usava roupas tão bonitas como
como cada uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem o prazer de dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las, as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. E Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa ao cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que sentem-se à mesa com ele e ele mesmo os servirá. Eles são felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem disto: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Então Pedro perguntou: Senhor, que parábola é essa? É só para nós ou é para todos? O Senhor respondeu: quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imaginem o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. E imaginem que esse empregado começa a bater nos outros empregados e empregadas e a comer e a beber até ficar bêbado. Então, o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí, o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para um lugar aonde os desobedientes vão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara, não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Jesus continuou: eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão, porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 ou 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos contra os pais, as mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo: vai chover. E, de fato, chove. E, quando sentem o vento sul soprando, dizem: vai fazer calor. E faz mesmo.
Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? E Jesus terminou dizendo: porque é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ela não o leve ao juiz, o juiz o entregue ao guarda e o guarda ponha você na cadeia. Eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda.